Vamos lá seguir? Na tela comigo novamente. Na tela comigo para que nós possamos agora tratar rapidamente sobre a lei do transporte coletivo. E aqui é o seguinte, pessoal, a respeito da lei do transporte coletivo, eu vou simplesmente citar, ok? Eu vou simplesmente citar o artigo 1º e fazer referência ao decreto que se aplica conjuntamente, tá? Só para que você saiba, essa lei do transporte é a lei 8899 de 94. É a lei 8899 de 94. E o que ela estabelece? Ela estabelece que, atenção comigo, é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, novamente uma norma que utiliza da acepção antiga, comprovadamente carentes no sistema de transporte coletivo interestadual. Ah, professor, é só no sistema de transporte coletivo interestadual? Para essa lei, sim. Transporte intermunicipal não é competência da legislação federal, portanto, não poderia o Congresso Nacional dispor a respeito disso, certo? Transporte entre estados, sim, competência federal. Transporte entre municípios, competência estadual. Transporte municipal, competência da Prefeitura, da Câmara Municipal. Legal? Fique atento com isso. A única coisa que nós temos fixado nessa lei é o passe livre à pessoa com deficiência, tá? Vejam só, a pessoa com deficiência comprovadamente carente, ou seja, hipossuficiente. E depois vem o decreto 3.691 de 2000, que estabelece o quê, pessoal? Ele estabelece o seguinte, que as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão 2 assentos de cada veículo destinado ao serviço convencional para a ocupação das pessoas beneficiadas na Lei 8899, ok? O que ele está dizendo? Que esse benefício se estende, ainda que o poder público forneça, dê à iniciativa privada por intermédio de permissão ou de autorização de serviço público, o desempenho da atividade, devendo reservar um mínimo de 2 assentos. Legal? É o que você precisa memorizar para a sua prova. E nós paramos por aí em relação a essa lei, tá? Nós paramos por aí em relação a essa lei e você já vai notar na sequência que nós vamos mudar de tema. Permaneçam na aula, por quê? Nós vamos falar da lei do símbolo de identificação da pessoa com deficiência. Nossa, professora, agora está rendendo, né? Isso mesmo. Se você for para a lei 8899, você vai ver que ela tem pouquíssimos artigos. Se você for para o decreto, também tem pouquíssimos artigos. Aqui nós podemos e devemos ser bastante objetivos. Até porque, pessoal, a parte inicial da matéria é de fato a parte mais importante. E as questões anteriores têm demonstrado para nós que a nossa preocupação deve ficar concentrada na parte inicial. Nós não podemos desconsiderar o estudo dessas normas, mas aqui a gente deve ser bastante objetivo, combinados? Portanto, agora a gente prossegue para falar de outra lei específica, lei do símbolo de identificação da pessoa com deficiência. Pessoal, essa lei, ela está na 8.160 de 1991. E aqui, não é 91, não 99. Isso, 91. E aqui ela traz 2 regrinhas, pessoal. E traz o símbolo da deficiência da surdez, tá? Basta isso aqui para vocês na sua prova. O símbolo é só ilustrativo, é evidente que não vão cobrar isso na prova, tá? O que você deve saber? Que deve ser obrigatoriamente fixado em estabelecimento, em níveis acessíveis às pessoas de surdez e tem por finalidade permitir a identificação, a assinalação ou a indicação do local de serviço destinado ao deficiente. Ah, professor, só isso, tá? Não tem com que se preocupar a mais aqui. Legal? Portanto, passamos por essa lei. Acho dificílimo cobrar isso em prova. Hipoteticamente, se cobrado fosse, né, nós poderíamos ter o símbolo sendo cobrado, porque esse símbolo é o anexo da lei. Mas não seria uma questão muito inteligente. E a FCC, pessoal, tem feito boas provas nos últimos anos, tá? As provas têm se vindo num bom nível, assim, com uma qualidade muito alta. Portanto, vale a pena você ficar atento.
Para que nós possamos encerrar o nosso estudo nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre integração social. Você está lembrado que lá no início da aula eu falei para vocês que a parte mais importante da matéria era o item 1 do edital de vocês. Nós passamos boa parte do primeiro bloco, inclusive o início do segundo bloco, para falar dessa primeira parte. E depois eu falei que nós tínhamos 5 outros temas que nós iríamos estudar com um pouco mais de agilidade. Nós já passamos por 4 deles e agora nós vamos concluir falando do último tema, que é o 6º item do edital de vocês, que fala a respeito da parte relativa à integração social. E aqui eu já vou dizendo para vocês que da mesma forma, tal como você estudou a parte relativa à lei de acessibilidade, nós podemos estudá-la com tranquilidade, tá? Você não precisa se preocupar com uma memorização estrita, mas com a compreensão da ideia da legislação para a sua prova. Anotando aqui, pessoal, nós temos a lei 1989 e também temos o decreto 3298 de 1999. Evidentemente que eu vou trazer aqui as principais regras para que nós possamos estudar. Vamos lá? Vamos lá. Agora, começando com a lei. Vejam só, essa lei trata da integração social. E a integração social, o que é a integração social? Nada mais é do que você criar políticas públicas que visem a permitir que a pessoa com deficiência participe da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ocorre que a pessoa com deficiência, em razão das suas limitações, muitas vezes ela encontra dificuldade de participar da sociedade, de gozar dos serviços de educação, gozar dos serviços de saúde, por exemplo. Em razão disso, vem a legislação e traz algumas regras promocionais, certo? Na tela comigo, vamos passar por essas regras de forma bastante ágil, pessoal. Vejam só, o que nós temos ali? Nós temos, na área de educação, a inclusão no ensino e inserção em escolas especiais públicas ou privadas, certo? A escola especial para o deficiente é obrigatória e deve ser gratuita, então vejam que o ensino ele é obrigatório e gratuito para o deficiente. Ah, mas o ensino já é obrigatório e gratuito. Não é obrigatório e gratuito em todos os níveis. Nós temos aqui, para a pessoa com deficiência, uma regra mais estendida. O nível pré-escolar de ensino deve ser obrigatório em unidades hospitalares, ou seja, os hospitais que receberem pessoa com deficiência e que necessitem, em razão dessa deficiência, permanecerem internados, por exemplo, devem estudar no hospital. Matrícula compulsória, ou seja, se o ensino é obrigatório, a matrícula deve ser obrigatória, não pode a entidade, não pode o poder público negar a matrícula. Na área de saúde, nós temos a promoção de ações governamentais, tal como o planejamento familiar, aconselhamento genético, para que não haja casamento entre parênteses, por exemplo, parênteses não, né? Casamento entre parentes, acompanhamento na gravidez, parto e puerpério, imunização e controle de tratamento de doenças. Isso aqui é muito contextualizado, né, pessoal? Hoje, porque nós falamos muito em Zika. A Zika decorre muitas vezes de uma falta de cuidado, né, que a própria sociedade tem com relação ao mosquito. Esse mosquito, ele pica a criança, pica a mãe está grávida e transfere uma doença da microcefalia. Essa microcefalia gera deficiência. E essa deficiência poderia ser evitada com uma política de imunização ou controle e tratamento de doenças. Notem que isso é bem importante, ok? Na sequência, desenvolvimento de políticas especiais para prevenir acidente de trabalho e acidente de trânsito. Porque nós sabemos, pessoal, isso aqui é importante para ti, que vai fazer o concurso lá do TST, que o acidente de trabalho, principalmente o acidente de trabalho, né, mas também o acidente de trânsito, podem gerar deficiências. A pessoa pode ficar paraplégica, ela pode ficar, pode se tornar uma cadeirante, pode perder uma perna. E, em razão disso, ela se tornará uma pessoa com deficiência, né? Por conta disso, nós vamos ter o desenvolvimento de uma série de políticas para que sejam, por exemplo, observadas as normas de saúde e segurança no trabalho, para que nós não tenhamos ou possamos reduzir a incidência de acidentes de trabalho. Na tela, temos também a oferta, né, de serviços especializados para habilitação e reabilitação e, na verdade, atendimento domiciliar de deficiente grave
não internado. Ou seja, o deficiente que estiver, o deficiente que não estiver internado deve receber preferencialmente o atendimento domiciliar. Na sequência, pessoal, vamos lá. Vejam só, no que diz respeito à formação profissional, vejam que interessante. Incentivo e apoio estatais para a criação de empregos e manutenção dos postos de trabalho. Na sequência, promoção de políticas públicas e de ações afirmativas, são as ações promocionais, legislação específica com reserva de mercado para a pessoa com deficiência. Tem isso, pessoal? Tem. Não tem isso? Tem muito. Lá na própria lei 8.213, que é uma lei previdenciária. Você vai saber mais do que eu isso. Tem reserva de vaga para a pessoa com deficiência. A empresa, a depender do tamanho da empresa, ela deve contratar mais ou menos pessoas com deficiência, certo? É uma forma de você reservar mercado para que a pessoa com deficiência possa trabalhar. Lembrem, pessoal, toda vez que eu falar em integração social, você tem que lembrar das minhas duas mãos, que a pessoa com deficiência ela está num grau desprivilegiado perante a sociedade, nós concedemos a ela um tratamento diferenciado para que se obtenha a igualdade material ou a isonomia, certo? Legal. Em recursos humanos, nós vamos ter o quê? A formação e qualificação de profissionais que atuem em diversos setores, especialmente nos setores de educação. Na sequência, incentivo à pesquisa, desenvolvimento tecnológico na área. Nas edificações, adoção de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas. Aqui é acessibilidade. Veja que a própria norma, ela incita aqui, desde 89, é uma norma de 89, a criação de regras de acessibilidade, pessoal. Legal? Vamos avançando de forma bastante objetiva. Aqui o que eu acho que pode ser cobrado, tema que tem um pouco mais de relevância aqui nessa parte específica de integração social, diz respeito às ações coletivas. Sem adentrar no estudo aprofundado das ações coletivas, porque não é o objeto dessa aula, o que você tem que saber? Que nós teremos a possibilidade de que os legitimados para as ações coletivas, por exemplo, o Ministério Público, as entidades de classe, as associações, elas ingressem com ações voltadas à defesa dos interesses da coletividade, inclusive da pessoa com deficiência. E essa ação coletiva constitui um meio, principalmente para a Defensoria, principalmente para o Ministério Público, de você garantir o respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Eu vou citar aqui para vocês, pessoal, por exemplo, a atuação do Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito à exigência de respeito às normas de saúde e segurança. Você sabe muito bem que o respeito às normas de saúde e segurança, e nós acabamos de ver isso, elas são importantes para evitar a deficiência em razão do acidente de trabalho, não é mesmo? Portanto, poderá o Ministério Público do Trabalho ingressar com ações contra grandes empresas para garantir a acessibilidade dentro dessa empresa, tá bem? E aqui é o seguinte, nós temos quem são esses legitimados. Vejam só, Ministério Público, Defensoria, União, Estados-membros, Distrito Federal e também as associações há mais de um ano, constituídas há mais de um ano, que inclui entre suas finalidades a proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Perfeito? Legal. Nós temos ali ajuizada essa ação, o legitimado poderá ajuizar a ação e pedir para que o magistrado requisite informações no prazo de 15 dias, certo? Se essas informações forem antes mesmo solicitadas por esses legitimados e não forem fornecidas, após o ajuizamento da ação, o que a parte vai fazer? A parte vai entrar com a ação, ela vai informar que pediu o documento à entidade ou à empresa, a empresa não forneceu o documento, no caso do nosso exemplo aqui, e depois o próprio magistrado fará a requisição. Legal? Vamos avançando? Vamos lá. Além disso, essa ação ela tem eficácia de coisa julgada erga omnes, ela se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e nós temos também a possibilidade de deflagração do inquérito civil. Claro que a deflagração do inquérito civil aqui, ele se dá pelo Ministério Público. Certo, pessoal? Perfeito. Avançando agora, só para eu mencionar para vocês. A Lei de Integração Social, ela vai prever uma série de regras. A maioria dessas regras são voltadas para promover o direito das pessoas com deficiência.
Legal? É isso que estudamos. Só que ela prevê também, inclusive, tipos penais específicos. Professor, vão cobrar isso na minha prova? Acho difícil, mas vamos dar uma rápida passadinha aqui para vocês. Vejam, constitui crimes, só para você ter ideia, não vou nem ler todos eles, não importa, tá? Não tem muita relevância, mas só para você ter uma ideia. Criar obstáculos para que uma pessoa com deficiência se matricule, criar obstáculo para que uma pessoa com deficiência se inscreva em concurso público ou acesse cargos e empregos públicos, negar ou dificultar o acesso ao trabalho de pessoa em razão da deficiência. Vejam, pessoal, isso aqui é crime, que gera reclusão de 2 a 5 anos. Então, a pessoa que é responsável pela contratação na empresa, se ela negar ou ela dificultar o acesso ao trabalho da pessoa com deficiência, ela pratica crime, certo? Ela pratica crime. Recusar ou retardar ou divulgar a internação ou prestar assistência médica hospitalar ou deixar de prestar assistência médica hospitalar. Nós temos o quê? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial, dificultar ou impedir o curso de procedimento de inquérito civil e, por fim, vejam só, né? E, por fim, impedir ou dificultar o acesso de pessoa com deficiência em planos de saúde. Portanto, pessoal, essas são as hipóteses de crime previstas dentro da Lei 8.000, dentro da Lei de 7.853 de 89, tá? Fica aí para você depois anotar, fica aí para você olhar. Lembrando que essa pena poderá ser agravada, né, em 1/3 em relação à pena base fixada, se for praticada contra menor de 18 anos, contra adolescente, ou se praticado em unidade de atendimento de urgência ou de emergência. Ou seja, não bastasse toda a situação de vulnerabilidade que se encontra a pessoa com deficiência, ela ainda necessitava de um atendimento prioritário de urgência e não teve, por conta disso, o crime aqui a pena ela é acentuada. Perfeito? Show? Vamos lá? Avançando. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas regras gerais do decreto. Nós estávamos, e eu volto só um pouquinho no slide anterior, falando ainda da lei, certo? Nós falávamos da lei. Só que, como eu disse para vocês, é comum, é tradicional, é corriqueiro aqui na análise da nossa matéria, que nós tenhamos a lei e, além disso, nós temos um decreto executivo que regulamenta essa norma. Esse decreto é o 3298. Desse decreto, o que você tem que saber? Você tem que saber aqui, conhecer o artigo 1º, que trata da colocação do decreto, depois os princípios, e nós temos dois outros incisos que vão falar sobre diretrizes, dois outros slides que vão falar sobre diretrizes e sobre os instrumentos. Se você quiser, lembrem que na descrição desse vídeo, né? Lembrem que aqui na descrição do vídeo eu tenho os slides dessa aula. Se você não estiver anotando, conseguindo anotar tudo, eu acho muito interessante que você faça as suas anotações, que você tenha o seu caderno, depois você pode ir lá baixar esse PDF. E claro, tem minhas redes sociais, você pode me procurar a hora que quiser, não achou os slides, me procura que eu dou um jeitinho de conseguir para você. Bacana? Vem lá comigo aqui na tela novamente. Vejam só o que fala esse decreto. Esse decreto, pessoal, ele institui a Política Nacional para a Integração da pessoa portadora de deficiência, né? E compreende o quê? Um conjunto de orientações normativas que tem por finalidade assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. Ou seja, pessoal, o que essa lei faz? Ela cria uma política nacional. Ela traz uma série de ações que serão adotadas e serão aplicadas para a integração da pessoa com deficiência, tá? Quais são os princípios? Tá aí. Desenvolver ações conjuntas para a plena integração da pessoa com deficiência na sociedade. Ações conjuntas entre o quê? Entre os diversos órgãos, entre os diversos poderes, entre as diversas entidades. Legal? Estabelecer mecanismos e instrumentos que assegurem o pleno exercício dos direitos também, e respeitar as pessoas com deficiência. Tá? Isso aqui é a base principiológica. No slide seguinte, nós temos as diretrizes, tá? E eu cito aqui essas diretrizes para que nós possamos verificar rapidamente. Vejam, estabelecer mecanismos que acelerem ou favoreçam o quê? A inclusão social, adotar algumas estratégias de articulação com os órgãos e com as entidades públicas e privadas
bem como com os organismos internacionais e estrangeiros para a implantação da política definida, né? Incluir a pessoa portadora de deficiência, leia-se, pessoa com deficiência, em iniciativas governamentais relacionadas à defesa de direitos fundamentais, certo? Na sequência, viabilizar a participação da pessoa com deficiência em todas as fases da implementação, ou seja, nós temos que conceder o direito de participação, afinal de contas são regras voltadas à pessoa com deficiência. E para que a pessoa com deficiência, ela possa ser incluída na sua plenitude, nós temos que ouvi-las, para que a gente possa saber exatamente quais são as suas necessidades. E o decreto diz isso. Olha, na definição das políticas públicas, não é algo que nós vamos ter lá os nossos gestores sentados numa mesa conversando entre eles, porque na verdade a maioria desses gestores não são pessoas com deficiência. O que nós vamos ter? Nós vamos trazer pessoas da comunidade que sejam pessoas com deficiência para que participem também na definição dessas políticas. E eu vou contextualizar aqui com vocês, pessoal, sobre uma situação muito interessante. Eu fui servidor durante muitos anos do TRT da 9ª Região. Trabalhei no TRT e na época que eu ingressei no TRT, nós tínhamos o presidente do TRT, o desembargador, não é desembargador, não, um juiz do TRT, ele era deficiente visual. E o que aconteceu? Justamente por ele ser de um órgão, do órgão máximo, né, a pessoa máxima dentro do órgão, ele tinha uma série de posturas voltadas à acessibilidade no TRT, à preocupação com o atendimento da pessoa com deficiência. E isso refletia, pessoal, em um ótimo ambiente de trabalho para a pessoa com deficiência. Nós tínhamos colegas, e eu tinha colegas que tinham limitações, eram cadeirantes, ou tinham limitações visuais, e que exerciam suas funções com tranquilidade dentro do TRT. Por quê? Porque nós tínhamos um gestor com deficiência. É interessante isso. E a ideia aqui é o seguinte, não que ela está dizendo, não que a própria norma diga que nós precisamos de um gestor deficiente. Não, ela está dizendo que se na hora de definir essas políticas, nós temos que trazer as pessoas. Por quê? Porque você ouve delas. Você sabe exatamente quais são as suas necessidades. É a ideia. Contextualizado, sigamos. Vamos lá. Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência, principalmente a inserção econômica aqui no mercado de trabalho, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora com deficiência sem um cunho assistencialista, ou seja, sem aquela ideia de que o Estado deve bancar a pessoa. Claro que o Estado deve bancar, e ela o faz, por exemplo, pelo BPC Loas, mas a ideia, pessoal, é que ele banque por um certo momento, mas desenvolva políticas para que essa pessoa possa atingir a sua autonomia, possa trabalhar e receber o seu próprio sustento, tá bem? E por fim, para que possamos concluir aqui, nós temos os instrumentos para a execução dessas políticas, com base nas diretrizes e princípios que nós tratamos, nós vamos dispor de alguns instrumentos. Vejam só, a articulação entre entidades governamentais e não governamentais, fomento à formação de recursos humanos adequado e eficiente, ou seja, pessoas que tenham capacidade, formação técnica para tratar desta temática de forma razoável, a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, que você sabe que tem disciplina específica, fomento da tecnologia de bioengenharia e, por fim, fiscalização do cumprimento da legislação pertinente. Essas são, portanto, as regras gerais aqui, os instrumentos que devem ser utilizados para promover a integração social de acordo com o que nós temos previsto dentro do nosso decreto. Com isso, pessoal, eu encerro aqui a nossa análise de hoje e nós chegamos ao final da nossa aula, certo?